Localizada no bairro Ponte Preta, a Escola Estadual Dom Barreto lembra um verdadeiro palacete. Atualmente, a instituição atende 1.700 alunos, divididos entre os ensinos fundamental, médio e EJA, que é a educação de jovens e adultos. A nossa principal linha pedagógica, na verdade, são o protagonismo dos alunos, a cidadania, os valores familiares, o respeito, com os professores e a evolução para o mercado de trabalho. A Escola Dom Barreto, ela não começou nesse prédio. Ela começa num prédio lá na Avenida da Saudade, em 1928. E aí ela vai ser relocada para esse prédio somente em 1982. E em 84, o prédio da Saudade vai ser demolido. Então é um prédio histórico. Dom Francisco de Campos Barreto, ou simplesmente Dom Barreto, foi o segundo bispo de Campinas. Ele nasceu no distrito de Sousas em 28 de março de 1877 e faleceu em 22 de agosto de 1941, vítima de uma pneumonia. Um campineiro que se destacou na missão religiosa e que deu nome à escola. Ele era uma figura muito carismática, muito bondosa. Ele fez o instituto, lá no Piauí. Ele foi arcebispo aqui em Campinas, foi o segundo bispo de Campinas, e quem passou o bastão para ele foi o famoso Dom João Nery, que também é o nome de uma escola, Então Dom Barreto, ele tem essa figura carismática, protetora, amiga. Ainda segundo o professor e também vice-diretor, na década de 80, quando a escola foi reconhecida oficialmente pela Secretaria de Estado da Educação, o imóvel precisou passar por algumas obras para atender às necessidades escolares daquela época. E uma curiosidade: no prédio onde hoje é a escola, funcionou uma fábrica de tecelagem de seda, uma propriedade da família Matarazzo da década de 20. A foto em preto e branco, publicada pelo site Pro Memória de Campinas, traz a vista geral das fábricas de seda nacional. À esquerda da fotografia estão os edifícios e a chaminé, destinados a seções de fiação e torção. O prédio da instituição de ensino foi tombado pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, no dia 12 de agosto de 2010. É um prédio centenário, ele é de 1923, e é um prédio que abriga hoje os alunos, os funcionários, professores. O que foi mantido? A fachada do prédio, que é a fachada original, e foi remodelado para atender necessidades de hoje. Por ser um prédio tombado, a CONDEPAC não autoriza algumas reformas no prédio. Então é por isso que esse prédio ele oferece algumas dificuldades até para se locomover dentro dele, para ele ser estreito, os corredores, mas ele é um prédio magnífico, uma estrutura muito bonita. Além de histórico, é uma recordação afetiva para muitos, um espaço para onde diferentes gerações gostam de voltar. Nós tivemos aqui vários juízes, promotores, advogados, engenheiros que se formaram aqui nesse colégio. Então, são coisas curiosas que nós temos aqui no colégio, e ele é muito bem quisto aqui pela comunidade local, e já virou um acervo dessa comunidade que aqui está. Alguns alunos antigos do colégio, que teve pai, que teve avó que estudou aqui, vêm visitar o colégio. Recentemente recebemos uma visita de um senhor que ele queria revisitar o colégio. Falou: estudei aqui quando era criança, E ele tinha 80 anos, então é importante essa memória, viva da história. A escada de madeira, os ladrilhos e janelas foram todos preservados. A escola mantém documentos antigos, entre eles um livro-ata do ano de 1929 e outro com o registro de todos os funcionários. Vários troféus também foram recebidos ao longo da história. A ideia com o diretor Evandro Cardoso, quando ele assumiu a escola, a gente fazia um memorial e até mesmo um mini museu. A gente tem muitas peças, porque a história ela tem que ser recontada, e contada, para que as novas gerações dê valor, A história ela tem que ser viva. Para os jovens dessa geração, respeitar e saber como foi a história passada, Uma responsabilidade muito grande, porque é uma escola que tem um histórico muito grande, muitas pessoas se formaram aqui, então é uma educação que é levada a sério há muitos anos. Para o professor, a Dom Barreto é um símbolo do patrimônio cultural. Que bom que o prédio virou uma escola, porque esse prédio estava abandonado, ele foi deixado aí às traças, e aí quando houve a proposta, na década de 80, desse prédio assumir
né, o Dom Barreto vir para esse prédio, eu acho que casou, foi maravilhoso, porque é um nome forte, Dom Barreto, ele representa uma entidade, uma personalidade campineira forte e um prédio forte, mostra a arquitetura da cidade, né, e a história da cidade. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, a escola e o prédio, e que conservou a história da nossa cidade. Tomara que dure mais 100 anos esse prédio.